Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Pastor, muito obrigado pela essa oportunidade, pelo convite. Uma alegria enorme no meu coração poder estar aqui essa noite. Feche seus olhos mais um minuto, por favor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Por favor, Deus, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no teu coração, por gentileza. Aquieta os nossos corações, Senhor, essa noite. E, por favor, fala conosco em nome de Jesus. E o Carlos, faz o fundo para mim, né, Gai? Amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Eu sei que vocês são reverentes à palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Aleluia. Casado com a Marcela, pai do Lucas, que está no Brasil, Bernardo e da Manuela. Muito feliz de estar aqui. Estamos pastorando a igreja Missão Apoio de Caria. E hoje aprove a Deus essa oportunidade, que na verdade o nosso culto é 6 horas. E hoje tivemos o culto geral pela manhã ali na Missão Apoio de Tocai, junto ali com Randa, junto com Nishio, e Tocai e Caria. E foi um dia abençoado e aprove a Deus estamos aqui nessa noite, amém? Você está com o coração aberto para Deus? Não se assuste, irmão, quando Deus está na casa, alguma coisa acontece. Quando Jesus ele está na casa, irmãos, alguma coisa acontece, já está acontecendo nesse lugar. Então não fique assustado, tranquilo. A direção que eu tive de Deus tinha que ser aquela hora no louvor, que agora eu estou ministrando a palavra que Deus colocou no meu coração. Então só recebe aí, amém? Para Deus. Quem tem aqui fome de Deus? O tema da mensagem é famintos por Deus. Na verdade, irmãos, a verdade é que aquele que não sente fome de Deus é sinal que está sendo alimentado por coisas deste mundo. E hoje o Senhor colocou isso no meu coração e eu peço a direção do Espírito Santo para poder ministrar essa palavra. E temos que entender o que vai definir daquilo que nós vamos viver em Deus. Não é o tempo de igreja que nós temos, não é a função, não é um título, e sim o quanto de fome nós temos por Ele. Não é por um tempo de igreja, não é pelo dom que Deus te deu, não é, mas é o que vai definir o quanto nós vamos viver de Deus, é o quanto de fome a gente tem por Ele. Deus, Ele não se revela para curiosos. Deus, Ele se revela para famintos. Vocês estão entendendo em português, tranquilo? Senão, pede para o Espírito Santo aqui, aleluia, direcionar aqui, oh glória. Deus, Ele é boa alegria no nosso coração poder estar com vocês, cultuando a Deus. Amo essa família, vocês são as nossas famílias também, e louvado seja Deus por isso. Calma que nós já entramos na palavra, fica tranquilo aí. Deus, Ele não se revela para curiosos, Ele se revela para famintos. Eu estava pensando na palavra, quando Deus me deu o título primeiro, famintos por Deus. E então eu comecei a buscar no Senhor aquilo que o Senhor queria falar, buscar uma referência, enfim. E o que nós precisamos hoje, igreja, é orar para que Deus levante uma geração faminta por Ele. Uma geração que busca a face dEle. Uma geração que não negocia valores nem princípios e que não troca a presença de Deus por nada dessa terra. Na verdade, precisamos orar para que Deus levante essa geração. E, Brunão, o que é ter fome de Deus? É viver com desejo intenso, aleluia, contínuo e profundo pela presença de Deus. Ter fome de Deus, irmão, simplificando, é ter desejo, é querer, é desejar estar na presença dEle.
Famintos por Deus, aquele que busca pela manhã, busca à tarde, busca à noite, aquele que foi no culto de manhã e vem no culto à tarde novamente, aquele que, se tiver alguma coisa na igreja amanhã, vai estar, terça-feira vai estar, na quarta vai estar, aonde está Deus vai querer estar, por quê? Porque tem fome de Deus. E nós precisamos orar por uma geração, Deus levantar uma geração faminta por Deus. Uma geração que não negocia valores, não negocia princípios, mas que anda na verdade, anda debaixo da presença do Senhor, aleluia. Deus, Ele não enche quem está cheio, Ele enche quem está faminto. É ter fome, é desejar. Qual a expectativa do teu coração para essa noite? Como está o seu coração para este culto? Você veio pensando que era mais um culto de domingo, você está enganado, irmão. Lá no Brasil fala, tira seu cavalinho da chuva. Você está enganado, porque, irmãos, aonde Jesus está, alguma coisa acontece, porque o Deus que nós servimos é um Deus de novidades. É um Deus de novidades, não é uma religião, não é uma mesmice, é um Deus que faz nova todas as coisas. Aleluia! Convido você a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Mateus, no capítulo 5, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou fartos. Até aí a palavra do Senhor. Aqui é um versículo bem conhecido por nós, e ao olharmos esse versículo, nós vemos que Jesus, Ele não está dizendo, os que têm curiosidade, os que têm informação, mas aqueles que têm fome, famintos por Deus, bem-aventurados. Jesus não fala de uma alegria emocional, mas de uma plenitude espiritual. Bem-aventurados os que têm fome. Se você pode ver uma versão, uma tradução, bem-aventurado significa ser feliz, estar feliz. Feliz é, né? Aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é quem encontrou que satisfação em Deus. Não é ausência de luta, mas é a presença de Deus no meio das lutas. Na verdade, nós precisamos, quando nós cantamos esse louvor marcou meu coração desde o dia que eu ouvi da primeira vez, onde fala que uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Então, uma vez que nós colocamos os nossos olhos ao Senhor, tudo ao redor perde o seu valor. Por quê? Porque nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, que é Jesus na nossa vida. O que nós precisamos é de Jesus. Eu tenho como meus conselhos rápidos nas vidas, quando vem pedir conselho. Às vezes está lá, pastor, lógico, todos passam por um problema, seja dificuldade, problemas no casamento, com os filhos, seja em qualquer área. Às vezes as pessoas vêm falar, pastor, o que eu faço? Aí eu falo, sabe o que você precisa? É de Jesus na sua vida. Porque quando você anda com Jesus, a mesma coisa quando o pastor falou sobre testemunho, quando você anda com o Senhor, irmãos, você sempre vai ter novidades para contar. Nosso Deus é um Deus de novidades. Se você não tem novidade de Deus para contar, eu não sei com quem você está andando. Com quem tu está andando? Porque quando você anda com Deus, você vai vivendo novidade dos céus.
Você vai vivendo novidade dia após dia, seja nas coisas pequenas, você vai sendo grato, você vai vendo Deus colocando as mãos, você vai vendo Deus transformando. A hora desse louvor aqui, eu estava do lado da minha esposa, aliás, hoje ela estava com vontade de pregar, quase eu dei a bênção apostólica aqui embora. Muito boa palavra, só dar a bênção para ir embora, não precisa falar mais nada nessa noite. Mas o que ela lembrou, quando tocava esse louvor, Yeshua, ela lembrou de algo que nós vimos alguns anos atrás, onde meus filhos eram pequenos, onde nós morávamos no Dante, e ali eles desde pequenininhos já adorando, cultuando ao Senhor os dois. Aí o Bernardo na bateria dele, a Manu, a Marcela fez um pedestal lá com microfone de brinquedo. E ali a Manu era pequenininho, o Bernardo também, e ela, vamos adorar a igreja. Yeshua. Aí eu olhava, para de olhar, mamãe, para de olhar. Aí ia filmar, o Bernardo, para de filmar, papai. As crianças não gostavam. Mas desde pequeno, fazendo culto, adorando. E hoje nós vemos ele nos dois, o ministério, no altar, servindo a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Então dá uma salva de palmas para Jesus aí, meu irmão. E eles ali, mas por que isso? Porque aquilo que eles veem em casa. Eles veem os pais buscando, eles veem os pais adorando, eles veem os pais servindo com alegria. E automaticamente eles vão seguindo o mesmo caminho. E ali quando ela lembrou, lembrei desse vídeo, acho que está até no meu celular. A gente escondidinho gravando. E ali, vamos começar o culto, igreja, a Manu falando. Estava no quarto deles. Ela, vamos orar, adora o Senhor. E o Bernardo na bateria. E hoje, oportunidade, quantos anos se passaram, mas eles estão aí, adorando ao Senhor. E isso alegra o nosso coração. Porque quando nós andamos, como eu falei, é novidades, Deus vai fazendo. Deus vai transformando, Deus vai mudando, Deus vai capacitando, né? Deus vai provendo, Deus vai sustentando. E é assim quando nós andamos com o Senhor, você vai andando, irmão, a hora que você olha, mudou essa situação, Jesus operou ali, Jesus está trabalhando ali, mas logo é automático, você está andando com Deus. Vocês estão me entendendo até aí? Então quando nós colocamos os nossos olhos ao Senhor, irmão, tudo perde o seu valor, porque a gente encontrou tudo. Entenda algo, Jesus, ele é tudo o que você precisa. Bruno, eu estou passando dificuldade, meu irmão, minha irmã, fica tranquila. O que você precisa de Jesus na sua vida? Porque quando ele chega, aleluia, as coisas mudam. Aonde Jesus chegou, irmão, a gente vê na Bíblia, Jesus entrando em casas, mudando história, pessoas que tiveram encontro com Jesus, pessoas que foram até Jesus, tiveram a sua vida transformada. Vocês estão entendendo? Quando a presença de Deus é suficiente, o nosso coração encontra descanso. Nós precisamos levantar uma geração faminta por Deus. Aqui Jesus mostra que a fome espiritual não é fraqueza, é bem-aventurança. Quem tem fome de Deus será cheio por Ele. Nós precisamos levantar essa geração. Salmos 42, Davi fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi não está falando que tem sede de bênçãos, mas sede de Deus. Sede de Deus. E eu oro para que nessa noite o Senhor possa levantar aqui, começando aqui nessa noite, uma geração faminta por Deus. Uma geração que busca a Deus. Uma geração que não negocia valores. Não negocia, porque nós estamos num tempo de distrações. Na verdade, as distrações fazem a gente tirar o olhar de Jesus e nos leva a ficar ansiosos. Vivemos um tempo de distrações, e uma delas está dentro do teu bolso agora.
cheio. Se foi na igreja, se foi, né? Já era. João 6,35 diz: Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. A fome verdadeira só é satisfeita em Cristo Jesus. Precisamos levantar esse tempo uma geração faminta, e você vai ver eu repetir isso até o final deste culto, para você continuar repetindo nessa semana ainda. Uma geração faminta por Deus, aleluia. Fome e sede. Jesus aqui ele usa duas necessidades vitais que, a primeira é a fome, que sem alimento nós morremos, não é? Sem alimento a gente morre, sem água. Falando sobre a sede, nós não sobrevivemos. Aqui ele está dizendo: Deus não é complemento da sua vida, Ele é sobrevivência espiritual. Não é para complementar. Deus não vem na tua vida para complementar, Ele vem para trazer sobrevivência para a sua vida espiritual. Nós precisamos ter fome de Deus, querer estar na presença toda hora, acordar, irmão, já ir para a presença, trabalhando, indo para a presença, estar no carro, estando na presença, estar andando na rua, estando na presença. Isso é fome. Por isso que eu falei, quando a nossa expectativa, irmãos, quando a nossa expectativa está em Deus, a gente atrai a presença dEle. E aonde a presença de Deus, há milagres, há manifestação de poder, há manifestação da tua glória. Quando a nossa expectativa está no Senhor, a gente atrai. A minha expectativa está alta para essa noite, por aquilo que Deus foi fazer. E o que acontece? Deus, Ele vem. A expectativa atrai a presença. A expectativa, a fome. Quando eu falo, vamos mais fundo, mais, homem, mais, porque tem mais para entregar, irmãos. Quando você sobe aqui, não vem entregar 50% não. Ei, se for na igreja. Oh Jesus. Quando você está aí servindo a Deus, não entrega 40%, não, entrega 100%. Por isso que eu falo, quando eu prego, eu gasto até a última bala que tiver, meu irmão. Porque talvez pode ser minha última pregação hoje, Jesus voltar. Aleluia, glória a Deus. Porque tem pastor que fala, essa é boa, essa pregação eu vou guardar para a conferência, eu vou guardar para... Não tenho que guardar nada, irmão, pode gastar tudo que Deus vai dar outra, aleluia. Então fica tranquilo, eu estou com vontade de pregar hoje, então você vai escutar em nome de Jesus. Quem não sente necessidade, na verdade não busca por profundidade. É questão de você, se você não tem fome de Deus, irmãos, você está sendo saciado por coisas do mundo. Porque quando você... Quem sente fome? Fome de comida, irmão. Tem alguém com fome já aí? Pode dizer a verdade, tem alguém com fome? E quando você está com fome, você vai fazer o quê? Vai buscar algo para comer. Fica tranquilo que vai ter a cantina abençoada aí depois do culto, aleluia. Você está com fome, você vai buscar alguma coisa. E assim é Deus. Quando nós estamos com desejo e querer mais de Deus, nós temos que buscar Ele, buscar a sua presença, buscar ser parecido com Jesus, buscar ter intimidade com o Pai. Na verdade, o grande problema dos nossos dias, que nós vivemos num tempo onde tem muito conteúdo, tem muita música, tem muita programação, mas pouca fome por Deus. Uau, se for na igreja. Igrejas cheias de pessoas vazias. Altares cheios de corações vazios. Meu Deus do céu. Onde não há fome, não há dependência. E onde não há dependência, não há manifestação de Deus. Na verdade, nós precisamos entender que estamos numa geração, irmãos, que as pessoas vivem de barrigas cheias,
mas almas vazias. Muito conteúdo, pouca presença de Deus. Muita informação e pouca transformação. É o que nós estamos vivendo. É ou não é? Na verdade, o grande problema da igreja hoje é a falta de fome por Deus, irmãos. É a falta de fome. Técnica tem bastante. Glória a Deus por isso. Tem que buscar mesmo, se aprimorar, fazer um curso, tocar bonito. Mas antes de você tocar, você tem que ser tocado por Deus. Antes de você tocar a vida de alguém, seja através da mensagem, você precisa ser tocado por Deus. Na verdade, nós andamos um tempo quando as pessoas, elas não deixam, limitam o mover do Espírito Santo. Ficam presas, pode ver que não tem nada no meu esboço que eu estou falando do Espírito Santo na hora, aleluia. Ficam presas em notas, em cifras, em fazer igualzinho está o CD, em fazer igualzinho que está no Spotify, na música, no YouTube, na onde você escuta a música aí. E na verdade limita o agir do Espírito Santo de Deus. Ah, mas lá faz 3 refrão, eu vou fazer 3 não. Às vezes você tem que fazer 1 refrão e acabou. E Deus vai manifestar com a glória dele, pronto. Nós colocamos Deus de uma forma, queremos que Deus age da nossa forma e Ele não vai agir assim. Na verdade, quando nós estamos aqui em cima, oh Jesus, aleluia, nós vamos estar na dependência do Senhor e sabendo que tudo que acontecer vai ser na direção do Espírito Santo, na direção de Deus. Porque quando nós somos de Deus, irmãos, tudo que acontece é a direção do Pai. Deus falou para eu subir que Deus vai marcar o ministério todo hoje. Se eu ficasse, será? Não, Sérgio, é coisa da minha cabeça, é coisa da carne. Ai, estou vendo muito vídeo. Não, eu não sou... Eu viro a chave, meu irmão. Deus falou, é Deus da minha vida. Estou com a vida no altar, é Deus da minha vida. Eu vou e faço, Deus honra. Deus honra. Se ficar, ai meu Deus, os hispanos vão assustar. Carinha já está acostumado. Mas aí a gente fica no modo automático. Entende? Então eu estou ali, Deus não começou o louvor. Estou só falando para vocês, não fico falando para todo mundo não, tá? Só para vocês entenderem. Então o louvor, e Deus falou, sobe, começa a orar e tal, eu vou marcar cada um. E eu lá, imagina se eu ficasse, ai, será que é de Deus? Ô Marcelo, ora por mim, por vindo, será que é da minha carne? Irmão, eu estou em Deus, eu estou com vida no altar. Então eu sei que não é minha carne, é o Espírito Santo mandando eu fazer. Aí eu viro a chave, meu irmão, para o modo sobrenatural e entro. Agora volta, normal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é o sinal do que? Fome. É desejo, irmão. Eu sou apaixonado pela presença de Deus. Eu não troco a presença de Deus por nada na minha vida, meu irmão. Eu não troco, a cada dia que eu vejo Deus manifestando, eu quero mais, é mais fome, cara. Ah, foi consagrado pastor, Deus tem mais, irmão, não é um título somente não. Deus tem mais, quero ir mais fundo. Quero viver o sobrenatural, quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, o chamado, o propósito. Então isso tem que gerar fome, eu tenho que buscar, não posso parar. Tem que olhar para Jesus, não olha a circunstância. Então você não se conforma, você não se acomoda, meu irmão. Eu fico numa inquietação, meu irmão. Só que não é Satanás, não é Deus que me deixa. Que às vezes a gente acha que, ai, é o inimigo. Ai, comi muito hoje. Não estou conseguindo dormir, Jesus. Ei, papai está te chamando para você ter um tempo de oração com ele. Acordei de madrugada, um sonho ruim, misericórdia, já está repreendido, não consegue dormir mais. Ai, que Ei, Deus está te chamando, Deus te acordou. Deus te acordou. Deus está com saudade. Deus quer você de volta. Deus quer você de volta ao secreto, no tempo de intimidade, no tempo do quebrantamento, no tempo da entrega, da renúncia, no pagar de preço. Isso é viver Cristo. Isso é o Evangelho, meu irmão. Que
Porque se você não tomar cuidado, vai aparecendo os anos, vai acontecendo muita coisa. Isso acontece mesmo, irmão. Na igreja acontece muita coisa. A igreja não é perfeita. Aqui, né, que anda a Espanha, não sei, mas em Caria, irmão. Aqui ele está tranquilo. Mas é você olhar, o que acontece, vai passando o tempo. Eu sei como faço, eu já conheço. E essa palavra aí eu prego melhor, esses louvores eu canto melhor. E vira fiscal de culto. Já viu fiscal como fica? Volta a cruzar o braço, pegar uma prancheta e ficar... não, então vamos voltar para cá, aleluia. Fome é sinal de vida. Quem está vivo sente fome. Amém? Quem perdeu a fome espiritual, na verdade precisa se perguntar: o que eu me alimentei demais? Que eu não estou com fome espiritual. Não estou com fome de Deus. Quem substitui a presença de Deus por distrações, acaba perdendo o apetite espiritual. É o que tem acontecido muito. Estamos no plano da Bíblia, né? Glória a Deus. Às vezes você fala do plano da leitura, diz: ai, não tenho tempo, pastor, não tenho. Pega seu celular, vê na bateria. Hoje, quantas horas de Facebook e Instagram? Não precisa fazer isso não. Cheio. Quantas horas de YouTube essa semana, podcast? Ai, meu Deus, escuto pregação todo dia. Não é o quanto, o que importa não é quando você escuta, é quando você põe em prática. Tem gente aqui que escuta mais pregando Jesus da glória. De deixar 30 pregação no dia. Tá, e aí? Não vai mudar a sua vida, não é a quantidade de pregação que você escuta. Quantas você tem posto em prática? Isso que muda a nossa vida. Então o primeiro ponto é: Deus se revela na medida da nossa fome. Deus, Ele só vai se revelar na medida da nossa fome. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Há uma resposta no coração do homem que atrai a presença de Deus. E nós precisamos dessa resposta. Deus, Ele não se esconde, irmãos. Ele responde Ele responde à medida que nós se aproximamos dEle, na verdade. É chegai-vos a Deus, e se achegará a vós. Então eu entendo o quê? Deus só vai se achegar a mim se eu chegar a Ele. Vocês estão entendendo? À medida que eu chego mais perto de Deus, mais Ele me responde. À medida que eu mais busco, mais eu encontro Ele. À medida que eu mais estou sensível, mais tenho intimidade, mais sensível à voz dEle eu fico. Então, à medida que nós buscamos, quando você busca, você encontra, irmão. Se você buscar, você acha. Não tenho achado Deus, você não tem buscado. Não tenho encontrado, tem buscado pouco. Deus não se esconde de você, Ele quer se revelar para você. E a partir do momento que você busca. Sabe quais são as maiores experiências que eu já tive com Deus, pastor? Não é isso aqui que aconteceu agora aqui. É eu sozinho com o Pai. Às vezes você está em casa e você sente Deus. Teve um dia que, Jesus, eu estava assim deitado. E é gostoso, porque você fica na sensibilidade, irmão. Aí eu já fico lá e para cá. E as crianças já, deixa o papai que Deus vai vir na casa hoje. Eu não sou louco não, irmão. Só um pouco. Só que eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto isso. Que Deus vai me visitar. Então se Deus vai me visitar,
Eu não vou ficar vendo o jogo do Corinthians ali. Eu não vou ficar jogando a fazendinha, nem sei se tem mais isso. Não vou ficar. Eu preciso me preparar, porque Deus vai vir me encontrar. Então, agora, às vezes que eu sinto isso, eu já me preparo. Eu já falo, mulher, beijo, boa noite, pode dormir, criançada, beijo. E eu já fico, papai vai vir. Então eu vou preparar o meu coração. Eu vou orar, vou para a palavra, põe o fone no ouvido, adorando ao Senhor, estou no louvor, adorando, Deus vai me visitar. Aí eu fui deitar, Marcela dormindo que nem um anjo, coisa linda, até dormindo ela é linda, amém, se for na igreja. E aí eu sinto, Deus está aqui do meu lado, meu Jesus. Aí eu não vou nem olhar para o lado. Não era medo não, irmão, presença gostosa, temor. Jesus, e aquele sentimento, ou o Pai só veio visitar, ou eu vou morrer com a presença. Não que eu tenho pecado não, irmão, mas muito forte. Eu lá, Jesus, falei, Deus está aqui, meu Deus, eu já ali falando em línguas ali, quietinho. Aí eu olho ela lá dormindo tranquilo, eu falo, papai. Eu falo, amor, Marcelo, amor, oi. Deus está aqui, irmão, Deus está aqui, Marcelo. Aí ela olhou. Te vira, você e ele. E voltou a dormir de novo, Jesus. Mas a presença, você conhecer a presença, você ter fome, querer, isso é as maiores experiências. Não é quando você está pregando para multidões, um som de um louvor que você não precisa nem pregar, irmão. Deus já começa a se mover. Mas essas são as maiores experiências que marcam o nosso coração, porque você está com fome, você quer mais. Eu tenho fome, irmão, não só de comida, não, mas eu sou faminto por Deus. Eu sou faminto. Quanto mais fome, mais busca. Vocês entendem o que eu estou falando? Quanto mais fome, mais busca. E quanto mais busca, mais presença de Deus na sua vida. É você buscar até encontrar, irmão. Na verdade, quando você está buscando, irmão, você interrompe no meio. Quando você está buscando, Deus quer se revelar, toca o telefone, você já me marcaram aqui na postagem. Já deixou o pai falando sozinho, irmão. Não acontece na tua casa, não. Tá tudo bem? Tá tudo bem em casa ou não? Tá ali, está no tempo de adoração, é bom encontrar o papai, você está face a face, ali buscando a face dele, de repente toca o telefone, já distrai, isso é distrações. E depois até voltar, não volta mais, que já passou, que está assim, não, depois eu oro outra hora, eu sei que aqui não acontece isso, amém? Deus, Ele não se revela para aqueles que tratam a Ele como uma opção. Deus não vai se revelar, irmão, quando você começar a tratar Ele como uma opção apenas. Deus vai se revelar somente para aqueles que querem Ele de verdade, que querem a presença e sabem que sem Ele não podemos fazer nada. Sem Ele nas nossas vidas nós não vamos para lugar nenhum e não somos nada. Segundo ponto, fome é o que separa a multidão dos discípulos. João 6,66 diz assim: muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. João 6,66 fala isso, que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ou seja, todos ouviram Jesus, todos viram milagres, mas nem todos tinham fome suficiente para permanecer. Uau! Olhando essa passagem, fala que muitos voltaram atrás e não estavam mais. Homens que ouviram, que viram, presenciaram, tiveram experiências, estavam no lugar, mas nem todos tinham fome suficiente para permanecerem ali. Na verdade, nós temos que entender, irmãos, que a multidão, ela quer pão, o discípulo quer a presença de Deus.
Aí eu começo a pregar agora. A pregação começa agora, aleluia. Se for na igreja. Fome decide quem fica quando o discurso ele fica difícil. Quem vive de experiência apenas passa fome no dia da renúncia. Ei, Jesus! Fome é o que separa a multidão dos discípulos. Muitos viram. Quantos de nós conhecemos pessoas que vivenciaram milagres, pastor? Eram cheios do Espírito Santo, usaram os dons, profetizando, sendo canal de Deus. Quantos viram milagres, viveram milagres, e hoje não estão mais. Por quê? Não tiveram fome suficiente para permanecer. Sabe fogo de palha? Conhece a expressão? Só no momento. Na verdade, o fogo ele começa no secreto e se revela no público. Quando acontece a manifestação de Deus, na verdade, Deus usando alguém, é só reflexo do secreto. E aquilo que ele é. Porque o fogo começa no secreto e se revela no público. Então nós precisamos ir para esse lugar. Nós precisamos ter fome. Eu quero que você saia daqui com fome. Não para você ir comer 3 bentô hoje aqui. Não para você ir depois passar no McDonald's, levar no Moticai. Não, é fome de Deus. O desejo do meu coração é que Deus te marca hoje de um jeito, irmão. E se você quiser, né? Se você não quiser, amém, fica do jeito que está. Mas é sair, Deus, eu quero ter essa fome. Eu quero querer, Deus, que a partir de hoje comece a ter esse desejo, essa vontade de te buscar. Eu quero te conhecer mais, irmãos, porque a cada dia nós buscamos a conhecer mais o Senhor. Conhecer e provar dEle. Deus não se explica, Deus se experimenta dEle. Provar e ver de quanto o Senhor é bom. É provar, irmão. Não adianta ficar falando que Deus é bom, que Deus faz milagre, que Deus vai mudar a tua vida. Não adianta. Quer? Vem e prova. Bruno, você não sabe a minha vida. Não sei mesmo, meu irmão, mas eu sei o Jesus que eu sirvo. E se você abrir o teu coração e entrar na tua vida, Ele vai mudar a tua história. Isso eu sei o Deus que eu sirvo. Então não adianta ficar falando de meu testemunho, ficar falando da minha história, da minha experiência, de que Deus estava no meu quarto. Não vai adiantar nada para você. É você vindo experimentar. Só vem. Só vem. Para de dar discurso e vem. Para de dar desculpa e vem. E viva o que Deus tem para a tua vida. Mas não estou pronto. Eu também não estou, irmão. Que isso, vou ligar para o pastor Machado, falar que ele não está pronto. Não estou, irmão. O dia que eu achar que eu estou pronto, irmão, eu me afastei de Jesus, eu preciso voltar para Ele. A cada dia se preparando, a cada dia buscando o Senhor, a cada dia tendo o coração aquebrantado e voltado para Deus e no lugar de dependência do Senhor. A partir do momento que eu subir, eu sei que eu vou pregar, lógico que eu sei, né? Eu sei que eu vou falar, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou morar, eu sei, irmão. Volta para o pó que se afastou de Jesus. Era a dependência de Deus. Era um lugar de dependência. Um exemplo que a gente vai ver aqui na Bíblia, Davi. Ele foi um homem definido pela fome que ele tinha por Deus. Olhamos em Salmos 42:1, fala assim como uma corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que coisa linda isso. Olhamos esse versículo, a coisa mais linda, irmãos. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Isso revela o quanto Davi tinha fome de Deus. O quanto ele tinha fome. Davi ele não tinha tudo resolvido, mas tinha uma coisa clara, meu irmão. Era fome por Deus.
Salmo 51:11, quando ele fala, não retires de mim a sua presença. Ele preferia perder o trono. Ele preferia perder a sua reputação, mas não perder a presença de Deus. Quem tem fome entende que tudo sem Deus perde o sentido. Quando você tem fome de Deus, irmãos, tudo vai perder o sentido. Ei, entenda algo. Lá no mundo não tem mais lugar para você. Você não entendeu o que eu falei? Lá no mundo não tem mais lugar para você. Que a partir do momento que você tem um encontro com Deus, Jesus te marca. Lá no fundo não existe ambientes para a sua vida. Não existe. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você pode perguntar, pode ter alguém que se afastou de Jesus, e a gente tem que orar por essas vidas. Não estou aqui julgando porque desviou, julgando porque parou de ir na igreja. Nós temos que orar. Mas pode ter certeza que quem foi marcado por Deus não esquece. Pode ter certeza. Às vezes você pode perguntar, o cara, não, estou aí, não sinto falta não, mas no íntimo dele sabe que aquilo que ele sente em Deus lá no mundo ele não sente. As experiências que já teve com Deus. Não tem balada, irmão, não tem noitada, não tem nada que vai trazer a alegria que ele tinha quando estava na presença de Deus. Por isso, as pessoas vêm, eu falo, as pessoas vêm do jeito que você está para Jesus, meu irmão. Jesus te ama, viu? Não, eu sou pecador, eu também sou, igual você, fica tranquilo, estamos juntos. Aí, Bruno, você não sabe o que eu fiz essa semana, não sei, Jesus, ele te ama. Vem, experimenta dele. E vive uma novidade dos céus para a sua vida. Nós precisamos ter esse desejo, essa fome de viver novidades. Eu costumo sempre orar, irmão. Não peguei isso de apóstolo Luiz Hermínio, nem de apóstolo Rafael Bispo, não. É o Brunão, o Espírito Santo falando no meu coração. Eu costumo sempre falar, irmãos, que quando você é marcado por Deus, irmãos, você não encontra outro lugar. Não tem outro lugar. Porque você está na presença de Deus, você pode ser quem você é. Ele te ama, Ele te conhece. Você não precisa mudar nada. Porque Ele sonda o teu coração, Ele esquadrinha o teu andar, Ele conhece a sua vida, Ele te ama. E nós precisamos ter essa fome, desejo. Agora eu lembrei que eu falei da frase e esqueci. Lembrei. Quando eu falo assim, todas as minhas orações, se eu vou orar, aniversário que eu mando para alguém, vocês já receberam isso, sabem o que eu falo. Quero declarar novidades do céu sobre a tua vida. Só que eu declaro. Só que a pessoa tem que querer viver essa novidade. Tem que ter fome para isso. Tem que estar disposta a querer isso. Disposta a buscar ao Senhor. Que quando nós buscamos o Senhor, como eu falei, a gente vive com novidade. É fome. Eu vivo de uma época. Nós somos de uma época. Não que eu estou vivendo do passado, irmãos. Não é isso. Não que eu reclamando da igreja agora. Não é isso. Mas a nossa geração na época, que eu era jovem, aleluia, sou novo ainda, hein? Fica tranquilo. Qual que eram os nossos passeios? Monte, rio, vigília. Rio é buscar Deus, no meio do rio, lá em Rigachiura, ô Sérgio. Quem vai para Rigachiura, no Diasco, ali tem uma ponte, tem um rio lá, né? Tem umas estradinhas que pega um carro aí, deixa o carro lá e descia lá no meio da estrada orando. Hoje, quanta coisa Deus fez. Mas eram os passeios dos jovens. A fome. E marcou, irmão. Se eu não fosse marcado pela glória de Deus, eu não sei onde eu estava hoje.
E era uma busca, era fome, irmão. E estava ali, saía, irmãos, saía da célula, ia para a vigília, da vigília para o monte, do monte, sábado tinha o culto da vitória de manhã, aí sempre tinha rede jovem, né? Época, rede jovem, monte de novo, domingo voltava, escola de líderes pela manhã, depois pegava o culto das 10, culto das 4, culto das 7, aleluia! Mas ninguém cansado, pastor, ninguém reclamando, ninguém murmurando, todo mundo querendo mais, e Deus manifestava de uma forma poderosa nos cultos. A gente já voltava dos montes na escola de líder, mas Deus vai descer na casa aqui nessa escola, Deus me movia. Quando às vezes o professor não ia, aí nós vamos orar, virava uma vigília ali. Você vai dar o professor atrás, hoje vamos orar, porque está cheio, fome. Aí chegava segunda-feira, segunda-feira eu vou descansar. Estava trabalhando, meu Deus, o que Deus fez daquele monte? De domingo para segunda, hein? Domingo ia para o monte depois do culto. Segunda eu dormia 2 horas, quando eu dormia, ia trabalhar, mas estava lá no torno. Tira um e põe, meu Deus, quantas coisas Jesus fez. Aí pegava outra peça e ia, meu Deus, ali naquele monte, aquela árvore acendeu fosforescente. Um anjo começou a correr de uma árvore para outra. Meu Deus, quanta coisa eu vi. Aí recebi uma mensagem, não era iPhone na época, não, irmão. E aí, vamos? Bora. Aí a segunda de novo um monte, irmão. Não, mas vamos ficar até 10 da noite. Nada, 5 horas da manhã tá voltando. Tudo cheio de Deus. E vai trabalhar. Não, terça. Não tem cela da casa do príncipe. Terça vamos dormir, descansar. E aí, vamos. Bora pro monte, vamos pro rio, vamos para algum lugar buscar Deus. Mas a questão é, quanto mais buscava, mais achava. Aqui todas as pessoas estavam com, foi marcado. A gente não queria outra coisa, era fome, era sede. Irmão, nos cultos, era batismo com o Espírito Santo no meio do louvor. Ninguém orava por ninguém, não. Não é pegar o óleo, vem, não. O Espírito Santo vinha no tempo, todo mundo já batiza. O Espírito Santo no meio dos louvores. Salvação, andar de salvação, milagres, pessoas sendo curadas. Isso é a manifestação da glória. Qual o resultado disso? Da busca. Buscar até encontrar, buscar até achar. Mesmo Deus se movia no monte, se movia no meio do rio. Uma vez nós estávamos lá no rio orando, e ali veio uma luz forte. Falei, Jesus, deve ser a marinha que vê a polícia. E aquela luz, falei, meu Pai. E se aproximou, falei, Jesus, é agora. E a gente orando lá. De repente eu olhei assim, a Marcela. A luz saiu assim, na nossa frente. Irmãos, era uma bola de fogo no meio da água. Eu não estou aqui para ver, a Marcela está comigo, os outros irmãos lá, um viu, já caiu de cara no chão, não aguentou nem ver. E a bola de fogo. Aí a bola de fogo saía para outro lugar, voltava, entrava debaixo da ponte, virava um cordeiro, cordeiro, ali um negócio ali, e o mominho olhava, meu Deus do céu. Ela ficava em cima, a bola afundava, ficava dentro da água, queimando, saía para fora, Jesus. Marcou a nossa vida, é algo sobrenatural. Estamos no monte lá, e a presença de Deus, quando olha um anjo, uma árvore para outra, Jesus eterno. É busca. As pessoas sempre falavam, não, que lá no monte, no Brasil, acendia a luz fosforescente, só que eu não ia, eu já falava, ninguém vai com expectativa que vai acender nada, irmão. Aí fica orando, eu estou indo para, vai ver nada, vai buscar presença. Um dia encostamos numa árvore, mas estava ali, não estava orando para a árvore acender, não. Presença de Deus gloriosa. Papai, manifesta com a tua presença. Irmão, sabe quando você sente o clarão no teu olho? A árvore inteira fosforescente, do pé até a árvore. É Deus se movendo, Deus se manifestando. E por que eu estou falando tudo isso? Resultado da fome. Quando você tem fome, Deus se revela para você. E isso não é falar por falar, isso aí marca, e cada vez que eu falo, isso mexe dentro de mim. É experiências.
ter fome. É você tá buscando a Deus, e quanto mais você acha, mais você quer. Oh, Jesus. Quanto mais você vê o mover, mais você quer. A gente podia ficar até agora ali orando aí. Oh, Jesus. Aleluia. Outro exemplo, já estamos indo para o final, fica tranquilo. A gente vê a história de Paulo. Quanto mais ele tinha de Deus, mais fome ele tinha. Filipenses 3:8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo, ele já tinha visto milagres, já tinha curado, aleluia, e mesmo assim, em Filipenses 3:10 diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Ele já tinha visto de tudo, mas mesmo assim ele continua falando: o que eu quero é conhecer a Cristo. Já teve várias experiências, já tinha curado, já tinha sido arrebatado, tudo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Fome. Eu já tive experiência, Bruno. Então, o que eu quero é conhecer a Cristo. Ou seja, eu quero mais, Deus. Eu quero mais. Entenda algo, não se conforme. E queridos, na vida que você está levando, nós temos que ser conformados. Por quê? Porque Deus, ele tem mais. Eu falo que a pior tristeza na nossa vida, a gente em vida sentir, porque depois que for, não vamos sentir isso. Mas eu acho que o pior sentimento que tem quando a pessoa está no leito do hospital. E o médico chega e fala: falta alguns minutos. E você com aquele sentimento: cara, eu não vivi a plenitude que Deus tinha para mim. Não tem mais como voltar atrás. Eu acho que o pior sentimento em vida, tá? Porque depois que morreu, em vida, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você ficar: podia ter feito mais. Eu podia ter pago mais o preço. Eu podia ter renunciado mais. Eu podia ter escolhido mais a Cristo. Eu podia ter mais fome, vivido mais coisas em Deus. Então não se conforme, Deus tem mais. Deus quer se revelar para você. Um grande exemplo, Paulo, quanto mais de Deus ele experimentava, mais de fome ele tinha. E isso tem que ser nas nossas vidas. Quanto mais experiência, mais fome. Aleluia. Quanto mais Deus, mais fome. Eu quero mais. O que eu quero é conhecer a Cristo. E isso tem que ser a pulsação do nosso coração. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é que Deus se revela de uma forma poderosa para mim. Temos que tomar cuidado em algumas coisas que rouba a nossa fome por Deus. Mateus 15:8 fala assim: 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz a palavra de Deus. O que rouba essa nossa fome? Ou seja, é pecado não tratado. Isso vai roubar sua fome por Deus, irmãos. Porque o pecado, ele te afasta de Deus. O pecado te traz vergonha. O pecado faz você se esconder. Isso tira fome. É pecado não tratado. É pecado não confessado. É você não buscar ajuda. É você não pedir socorro. Isso vai tirar sua fome, porque você sabe que está errado. Todos nós sabemos, irmãos, o que é o que é certo e o que não é. Mas acontece que a gente vai deixando, vai, irmão, e você vai se afastando de Deus. Isso vai roubando a fome.
Você vai sentir vergonha, porque o pecado faz isso, vai trazer vergonha, vai fazer você se esconder. E o diabo vai acusar, o diabo vai ficar acusando. As pessoas às vezes, o que rouba a fome é isso. Pecado não tratado, não confessado, está aí. Ei, Deus está vendo. O meu pastor, meu líder, eu não sei. Deus está. Vai esconder de Deus aonde? Fica tranquilo que não está nada marcado. O pastor não me falou para falar nada disso, hein? Eu falo o que eu sinto o Espírito Santo de Deus falar. É buscar ajuda. Porque quando a gente não busca ajuda, a gente fica nas mãos do inimigo. Ele segura aqui. Não, você não vai. Aqui você não pode. Aqui você errou. Eu vou até usar isso aqui. Que maravilha, papai. Pesado isso aqui, Jesus. Vamos isso aqui. Quebrou nada. Ele fica assim, irmãos. Vai até aqui. Não, aqui não pode. Vai, não. Choque que você fez. Que vergonha, se todo mundo saber. Aí vai até ali, não, aí você não pode, é mesmo, eu não vou, é melhor não ir, vou dar uma desculpa que eu não posso estar lá, é isso. Ele fica na sua mão. Eu tenho mais vontade de jogar isso longe, Jesus. Isso tira a fome por Deus. Outra coisa, conforto espiritual. Uau! Tá confortadinho aí, tá bom? Conforto, ou seja, tá bom. Vou me acomodar do jeito que tá bom. E já vou ser salvo, aleluia. Já estou na igreja, já é grande coisa que eu estou aqui. Mas irmãos, Deus tem mais. Deus tem mais. É buscar os propósitos de Deus. É buscar conhecer a Deus. Outra coisa que rouba a nossa fome é entretenimento no lugar da devoção. Isso tira a fome. É vida cheia de coisas, mas vazia de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Jesus eterno. Tem tempo para fazer um monte de coisa, mas não tem tempo para tirar um tempo a sós com o papai. Isso tira a sua fome, rouba a sua fome. Eu vi uma frase que fala assim, que o maior inimigo da fome não é o pecado, é a satisfação falsa. Uau! Ei, Jesus! Deus, Ele só farta quem conhece que está com fome. Lucas 1,53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Os cheios saem vazios, os vazios saem cheios. Deus, Ele não negocia com quem acha que já tem o suficiente. É saber que Deus, Ele tem mais. E a pergunta que eu faço, qual o nível da sua fome hoje? Quem tem fome, corre para a mesa, irmão. Quem tem sede, larga tudo para poder beber da água. Quem é faminto por Deus, não se contenta com migalhas. Ou seja, quem tem fome, corre para a mesa. Quem tem sede, corre para beber. Quem é faminto por Deus, não se contenta com as migalhas. Quer mais, sabe que Deus tem mais, Deus tem algo a mais para a tua vida. É não se conformar, é deixar essa conformidade aí espiritual e sair dessa zona de conforto, irmão, e viver algo sobrenatural de Deus para a sua vida. Deus não te chamou apenas para sentar numa cadeirinha ainda, meu irmão. Deus te chamou para cumprir um propósito. Há um propósito dentro da sua vida e através da sua vida. Bruno, eu não sei. Busca Deus, você vai saber qual vai ser o propósito. Aleluia. E a minha oração nessa noite é, irmãos, que você saia aqui faminto por Deus. Não peça mais coisas para Deus, peça para Ele fome.
Para de pedir coisas para Deus, peça fome por Ele. Peça fome. Para de pedir as coisas. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe aquilo que você necessita. Quando você anda com Deus, Deus conhece, Deus sabe que tem uma conta para pagar, Deus sabe, mas faz a tua parte é buscar a Deus. Milagre não cai do céu não, irmão. Você tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Mulher do fluxo de sangue. Já li, eu vivi em vários médicos, lugar gastando dinheiro, mais de 12 anos ali, sofrendo hemorragia. Um dia ela ouve falar da fama de Jesus. Ela não ficou no lugar dela parada, não. Jesus vai vir, vai me curar, não. Ela saiu da sua zona de conforto, saiu do lugar ali que aprisionava ela, do lugar da enfermidade. E ela falou, não, eu vou atrás. E ela fala, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curado. Então ela sai daquele lugar. Você está entendendo? Nós precisamos dar o primeiro passo. Não foi ela ficar parada lá, ai Senhor, já fui em vários médicos, agora vem o milagre, não. Aonde estava ela foi. Jesus vai passar onde eu vou lá, mas vamos viver, eu vou me disfarçar aqui, joga uma peruca na cabeça, joga um pano. Aí você com black, aí ninguém vai saber que é o Brunão. E vai lá, você imagina ela indo, para encerrar, irmãos. Você já vê ela indo ali. Se olhasse, alguém visse ela, falar, é você, ela já ia, não, ia ser jogada para um lugar que não podia, era considerada imunda, é igual uma leprosa, um leproso. E você imagina aquela mulher, você entra na história comigo, gosta de entrar, com um óculos escuro, joga um negócio, e vai disfarçando, vê algum disfarce, vai. É igual quando às vezes a pessoa está devendo a alguém, né? Já viu esconder ou não? A loja dessa rua atravessa para o outro lado da rua. Está passando, irmão, o que foi, meu homem? Não, é o negócio do meu paletó aqui. Você imagina essa mulher, se alguém me vê e vai engateando e cai, alguém para e olhava para ela já disfarçava e ela vai chegando até Jesus. A fé dela era, se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E ela sai do teu lugar. Isso é para você nessa noite, meu irmão. É sair do teu lugar. Vai em busca do teu milagre. Vai em busca de Jesus. Ai, para de dar de coitadinho, coitadinha, meu irmão. Me desculpa. É se levantar e ir atrás. Buscar. Sabe, você precisa provocar um milagre. Sabe que você não vive milagre? E eu não vivo mais milagre? Vamos juntos, fica tranquilo. Que a gente para de buscar, para de orar. Já se passou 13 anos, 12 anos, milagre não acontece. Vai lá buscando. Se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E ela vai indo. E a Bíblia diz que quando ela toca nas vestes do Senhor, Ele para. Parou, falou, opa, alguém me tocou. Os discípulos, uma multidão, lógico, alguém te esbarrou. Não, de mim saiu poder, saiu virtude. E aí quando ele olha a mulher ali, tremendo, consciente daquilo, e aí ele vai, ela foi curada, ele fala, vai filha, tua fé te salvou. Ou seja, ela saiu do lugar. Tem vezes, irmãos, que falam na palavra, não sai do famintos por Deus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sair e desejar novidade. Ei, deseja a novidade dos céus para a tua casa. Deseja, busca até acontecer, não para não. O inimigo se levantou, não, aí você tem que buscar. Aí você tem que buscar, você tem que estar no culto de oração, aí você tem que estar na cela, tem que fazer a vigília, sair, ei. Tá com problema na tua casa?
Pega panfleto e vai evangelizar, meu irmão. Vem limpar a igreja. Você vai ver como os problemas rapidinho vão embora. Liga para o pastor, está precisando de alguma coisa? Logo os problemas vai desaparecer da tua vida. Mas o que eu deixo nessa noite é: seja faminto por Deus. Viva novidades. Vocês, jovens, geração, tem que ser faminto por Deus, querer mais. Now I crash Naiko. Oh Jesus, Deus desceu agora. Deus tem algo com vocês. Estou falando isso que eu amo cada um, não. Mas Deus tem algo. Através da vida de vocês, muitas vidas vão ser marcadas. Mas cuida um do outro. O diabo não gosta de ver unidade. Ore um pelo outro, perdoe, cuide. Não esqueça o que eu estou falando. Deus está construindo algo lindo aqui, pastor. Deus está arrumando o alicerce dessa casa. Vai caber mais cadeira nesse lugar, pastor. Fala isso para dar unção do Espírito. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Às vezes pode parecer que não está dando resultado, mas Deus está arrumando os alicerces. Deus está arrumando a casa. Porque a hora que vir, irmão, voltar a Israel, vai chegar um ônibus aqui, vai parar, gente. Lá estou, Biadaia. Mas eu falo, Deus está construindo algo. O inimigo não gosta. Ele vem com tudo. Mas proteja. Tiver algo, trata logo. E olha que eu sou profeta. Toda vez que eu falo, toda vez que às vezes eu falo isso, pessoas que às vezes estavam comendo junto, cara, eu falava: cuida, diabo não vai querer. E acontece, cara. Isso dói meu coração. Pessoas comiam na mesa, hoje não está comendo mais. Pessoas falavam: eu estou junto com você, hoje não está mais. Nós temos que guardar. Eu não sou perfeito. Os pastores não são perfeitos. Mas é cuidar, é respeitar, é amar, é perdoar. E não deixar o inimigo bagunçar, não. Em nome de Jesus, Senhor, guarde esse ministério. Guarde vocês nessa unidade no amor. Em nome de Jesus Cristo. E Deus está preparando. E meu desejo é que tenha mais fome, cara. Sabe, desejo. Fala: Senhor, eu quero mais. A igreja não tem não, tá chegando, vai chegar as vidas, Senhor, está chegando, meus olhos já estão vendo, os campos já estão brancos para a colheita. É animar, é entregar. Eu sei que vocês fazem isso, tá? Não estou falando o contrário. Mas tem 2 pessoas entregas tudo. Tem 2.000 entrega do mesmo jeito tudo. Faça o melhor. Faça o melhor, irmãos. Faça o melhor para Deus. Sabe que Deus está e vai acontecer. Mas nós precisamos levantar a geração que tem família.
Eu oro para que Deus venha trazer essa fome no nosso coração. Sabe, de não ficar acomodado e falar, cara, Deus tem mais. Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais, tá o quê? Senhor, eu quero te buscar, eu quero te conhecer mais. Buscar, ter fome, e buscar Deus, buscar. Eu queria que se levantasse nessa noite. Queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Como está a sua fome por Ele? Abra, não sinto fome por Ele não. Peça para Deus. Não peça para Ele coisas agora não. Peça apenas fome por Ele.